Bora lá. Evolução? Olá, eu me chamo Henrique e sou graduando do Bacharelado em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas e vou te apresentar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica. Eu integro um laboratório de pesquisa chamado Graça Divina e Liberdade Humana, de Agostinho a Anselmo, coordenado pelo professor Manuel Vasconcelos, que trata de assuntos filosóficos, estudando a noção de graça divina e quais são suas implicações na concepção de liberdade entre os períodos tardo-antigo e medieval. Para te resumir a minha parte da pesquisa, nós vamos entender um pouco sobre o desenvolvimento da filosofia durante a Idade Média, a partir de filósofos muito importantes. O nosso intuito é encontrar um momento onde a filosofia necessita de se desvincular da religião cristã, que desde o fim do período grego clássico toma para si todo o monopólio intelectual. Para entendermos como surgiu tal necessidade, nós precisamos voltar um pouco antes do medievo e compreender como houve o desenvolvimento da filosofia junto com o cristianismo e como as ideias antigas foram alteradas junto com a chegada da nova religião. A partir de alguns autores, como Filon de Alexandria, nós vamos compreender como a área do conhecimento se miscigenou com o dogma, se transformando na teologia, no período chamado de patrística. A partir de Santo Agostinho, nós vamos ter uma ideia de como a filosofia e o cristianismo puderam trabalhar juntos durante muitos e muitos anos. Já entendido o motivo da junção entre essas duas áreas, nós veremos o nascer de uma nova filosofia a partir de Boécio, que traz consigo a antiga cultura grega da filosofia dialética. A partir dele, nós vamos conhecer o período escolástico e o quanto o movimento dialético se tornou importante, tanto para a filosofia quanto para os cristãos adeptos. Para finalizarmos, nós vamos introduzir o pensamento de um dos filósofos mais revolucionários do fim da Idade Média, Guilherme de Ockham. Através do discurso político do filósofo franciscano, nós vamos compreender como Ockham influenciou mudanças sociais, desencadeando a necessidade de uma separação imediata entre os movimentos filosóficos e o cristão. Todo o projeto científico foi desenvolvido em torno de leituras e análises, feitas com o auxílio de textos históricos e estudos de professores e pesquisadores da própria Universidade Federal de Pelotas. Nós podemos considerar esse projeto de pesquisa como uma fonte introdutória, já que para postular cada fase histórica e cada autor ao seu ponto de partida e seu desenvolvimento, precisaríamos mergulhar em uma área muito mais densa. Contudo, o trabalho que apresentaremos possui informações importantes que precisamos para entender a motivação e a necessidade da demanda filosófica entre os séculos III e XIV. Através dessas análises expositivas, compreenderemos o desenvolvimento da filosofia na Idade Média, entre a fé e a razão. E aí, ficou interessado? Então te espero na 7ª semana integrada FIPEL. Até já! Será que tá todo mundo me vendo? Todo mundo pode me entender? Esse para de olhar assim pra mim, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu vou morrer. Rickzinho! Olá, meu nome é Tainá Cardoso e sou bolsista de Iniciação Científica do Observatório Social do Trabalho, que é um projeto de extensão do UFPEL que visa monitorar os mercados locais de trabalho na região sul do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa foi realizada com a orientação do professor Francisco Vargas e tem como objetivo analisar os efeitos da pandemia da Covid-19 nos mercados locais de Pelotas e Rio Grande e também o impacto no perfil dos trabalhadores formais. A região sul do estado possui fortes desigualdades econômicas considerando seu padrão de desenvolvimento regional. A partir do século XX, o desenvolvimento econômico do estado focou na industrialização das atividades agropecuárias, e a região sul, com uma economia muito focada na atividade pecuária, não acompanhou o ritmo de modernização capitalista do país e do estado.
A partir de 2000, a região sul, cuja economia é baseada no setor de serviços e indústria, apresentou uma melhora nos indicadores econômicos, mas enfrentou com dificuldade as crises econômicas dos últimos anos. Com a chegada da pandemia da Covid-19 no Brasil, o mercado de trabalho sofreu grandes transformações, com crescimento de desemprego e adaptação para o trabalho à distância. Além disso, a pandemia escancarou as desigualdades no mercado de trabalho, pois seus efeitos variam em intensidade dependendo do contexto regional, idade, escolaridade ou sexo dos trabalhadores. É nesse sentido que coloca o objetivo dessa pesquisa, que é analisar quais foram os efeitos da pandemia nos mercados locais de trabalho e no perfil dos trabalhadores de Pelotas e Rio Grande. Essa pesquisa foi realizada a partir de levantamentos de dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que consiste em uma base de dados sobre a movimentação do emprego formal seletista. Essa análise é focada no período entre março de 2020, início da pandemia no Brasil, até o mês de junho de 2021, último mês disponível no novo CAGED. Esse período foi dividido entre 2 subperíodos. O primeiro seria o período mais crítico da crise, que ocorreu entre março e junho de 2020. E o segundo consiste em um período de recuperação das perdas de estoque de emprego, que ocorreu entre julho de 2020 e junho de 2021. Também analisamos dados relacionados aos setores de atividade econômica e ao perfil dos trabalhadores, segundo o sexo, faixa etária e o grau de instrução em cada subperíodo. Os resultados dessa pesquisa mostram que os primeiros meses da pandemia da Covid-19 provocaram grandes perdas de emprego no mercado de trabalho formal em Pelotas e Rio Grande. No início da crise, observa-se em Pelotas uma perda de 2.687 vínculos de emprego entre março e junho de 2020, o que corresponde a uma perda de 4,50% do estoque total de empregos formais. Em fevereiro de 2020, o estoque total de empregos em Pelotas era de 59.753 vínculos. Rio Grande, por outro lado, sofreu uma perda de 1.559 vínculos formais entre os meses de março e junho de 2020, o que corresponde a uma perda de 4,15% do estoque total de empregos. Em fevereiro de 2020, o estoque total de empregos no Rio Grande foi de 37.542 vínculos. O Brasil e o Rio Grande do Sul também apresentaram perdas acentuadas de emprego formal no mesmo período. Nos meses seguintes, houve uma lenta recuperação dos estoques de emprego formal, sendo que a perda inicial só foi totalmente recuperada em março de 2021 em Pelotas e em maio de 2021 em Rio Grande. Os primeiros meses da pandemia provocaram grandes perdas de emprego e afetaram principalmente os setores de comércio e serviços, os trabalhadores adultos e aqueles com ensino médio completo. Além disso, houve um período de lenta recuperação dos estoques de emprego, mas nem todos os grupos conseguiram recuperar as perdas ocorridas. Em Pelotas, o comércio não recuperou o volume de empregos perdidos, e em Rio Grande, a construção civil continuou apresentando saldos negativos após o período mais crítico da crise. Quanto ao perfil dos trabalhadores, os dados mostraram que, em Pelotas, a recuperação do estoque de empregos masculinos foi maior em relação à recuperação de empregos femininos, enquanto em Rio Grande, a recuperação dos estoques de empregos femininos foi maior em relação a outro grupo. Os adultos de 30 a 49 anos, que foram os mais impactados no início da crise, não tiveram a mesma sorte posteriormente. Enquanto isso, os jovens conseguiram recuperar e aumentaram sua participação no estoque total de empregos. As categorias de idade mais elevada não conseguiram recuperar os vínculos perdidos, o que pode ter relação direta com a pandemia. E por fim, os dados sobre escolaridade mostram que nesse período de pandemia continuou a tendência estrutural de aumento da participação das categorias mais escolarizadas, em detrimento das menos escolarizadas. Era isso. Muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Gabriela Pecantê Siqueira, eu sou graduanda do curso de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas e integrante do projeto de pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas. E hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado A Virtualização do Trabalho Sexual, o Universo do Camming e a Pandemia da Covid-19, o qual eu desenvolvi juntamente com as minhas colegas Marta Ferreira, Rafaela Jimenez e Luísa Pereira, e sob orientação da professora Luísa Prado Alfonso, coordenadora do projeto. Hoje a gente completa mais de 2 anos que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia mundial da Covid-19 e as consequências se deram em diversas escalas. Por uma perspectiva mais micro, ela tem modificado as formas que a gente interage, passando a internet, então,
a ser um dos poucos ambientes seguros e constituindo o principal espaço de sociabilidade. Assim, uma das coisas que a gente começou a constatar foi a presença cada vez maior do coming nas mídias sociais. A prática ela tem sido divulgada por artistas, influencers e até por pessoas próximas a nós, o que nos fez levantar então uma série de questionamentos a respeito das dinâmicas, das relações e que culminou então no desenvolvimento dessa pesquisa. Trata de uma pesquisa de caráter qualitativa e a gente utilizou como método para observar o campo de pesquisa que foram as redes de relações estabelecidas no universo do coming, a netnografia coletiva. A netnografia ela é uma variação do método etnográfico utilizado na antropologia, mas que é aplicado então em estudos de comunidades virtuais visando conhecimento acerca de uma determinada cybercultura. A equipe do projeto então se dividiu em 3 grupos, onde um grupo ficou responsável por mapear os trabalhos mais recentes sobre o assunto, bem como construir um referencial de conceitos e teorias para que fossem analisados depois os dados coletados. Outra parte da equipe ficou encarregada de coletar dados nas plataformas de streaming, e aí foram escolhidos o Chartbait e o Câmera Privé. E uma terceira parte do grupo ficou responsável por fazer navegações em outras mídias sociais, como o Facebook, o Twitter, o YouTube, já que são mídias utilizadas na divulgação das páginas e perfis destas plataformas. Cabe primeiramente explicar o que é o coming, que trata de uma prática que se caracteriza com a existência de um ato sexual que tem a finalidade de satisfazer a libido do usuário ou cliente através de uma interação mútua que seja mediado por uma câmera de vídeo. Essa modalidade ela se diferencia da pornografia, mas as duas integram uma chave maior que é o trabalho sexual. O coming, então, vai exigir uma interação mútua entre duas pessoas, enquanto a pornografia não. Ela se caracteriza pelo consumo de elementos sexuais e audiovisuais sem a necessidade de estímulos recíprocos entre quem deseja e quem é desejado. Uma das primeiras constatações que a gente fez a respeito desse universo foi a existência de um vocabulário próprio imerso em teias de significados, onde a gente percebeu o uso recorrente de palavras como Kangol, artistas, performance, apresentação, cliente, utilizadores. E outras questões também observadas foram as formas de pagamento, as porcentagens que os sites cobram ou não cobram para que os clientes acessem determinados conteúdos, as próprias porcentagens que são cobradas das modelos. E mesmo se tratando de uma pesquisa que está em estágio inicial, a gente percebeu que a prostituição ela se complexifica na modernidade, porque nessas plataformas então existem regras específicas de funcionamento, formas de pagamento com moedas virtuais. A gente pôde perceber também que nas duas plataformas existe a maioria dos performers são mulheres cis, jovens, com idades entre 18 e 25 anos, brancas e que seguem um padrão definido pela indústria, revelando assim recortes que o próprio ambiente faz de classe, raça, gênero. E a gente pode perceber toda uma interação diferente no mundo virtual, onde se estabelece uma relação consumidor-streamer. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi um afastamento das plataformas ao tratar dos trabalhadores sexuais não como trabalhadores, referindo-se então ao grupo como modelos, colaboradores ou performistas. Por fim, seguem aqui as referências bibliográficas que foram utilizadas para a escrita desse trabalho. E muito obrigada! Olá, meu nome é Renan Felipe Strauss, sou estudante graduando do curso de História Licenciatura na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, e vou apresentar o trabalho intitulado A Destruição é mais rápida que a construção, os impactos das mudanças ambientais sobre a pesca artesanal em Jaguarão. Foi orientado pela professora doutora Letícia de Faria Ferreira. Bom, a pesca artesanal em Jaguarão ela ocorre sobretudo na Lagoa Mirim. Os pescadores utilizam o rio Jaguarão, que faz fronteira entre o Brasil e o Uruguai, como via de acesso até a lagoa. Essa lagoa se situa no nordeste do Uruguai e extremo sul do Brasil, sendo que ela faz parte do complexo lagunar Patos Mirim, pois entrega suas águas até a Lagoa dos Patos através do canal São Gonçalo, que é a chave para compreender esse trabalho.
É interessante frisar que essa é uma das maiores áreas úmidas do planeta, com uma riqueza de biodiversidade muito grande. E ela se caracteriza pelo fluxo das águas variar muito ao longo do ano, sendo que nos meses de seca, com o nível mais baixo das águas, a água marinha tendia a entrar para dentro da Lagoa Mirim e trazendo consigo muitas espécies marinhas com importância para a pesca, como a tainha, a corvina, o bagre, entre outros. Os objetivos desse trabalho foram compreender como as mudanças ambientais ocorridas na região, principalmente a partir da década de 70 do século XX, impactaram negativamente essa atividade. Fizemos escolha do método etnográfico por entender que características culturais da atividade fazem dela extremamente ligadas ao ambiente aquático, ao meio ambiente circundante onde ela é praticada. Acabei então entrando em contato com diversos pescadores artesanais do município de Jaguarão, tendo critério como de escolha pescadores que atuem na área desde a década de 70, para ter maior conhecimento para contribuir para o trabalho. Acabei então tendo 5 encontros com o presidente do sindicato de pescadores do município, um encontro com a presidenta da colônia de pescadores, que é uma instituição diferente, e 2 encontros com os antigos donos de uma empresa de processamento de pescado, a empresa Tilmário. Todos eles tinham pontos de vista diferentes, porém, na questão ambiental, todos eles se assimilavam muito, todos apontavam como principal responsável pela diminuição no pescado na região o avanço da indústria agropecuária, principalmente a produção de arroz, ao longo desses anos. Nós sabemos que na década de 70 o Brasil passa por um período chamado como Revolução Verde, que seria a tentativa de modernização da agricultura, ou, em outras palavras, a tentativa de transformar a agricultura ou botar ela em dentro da lógica industrial, não só a agricultura, como outras atividades do meio rural. E a própria pesca industrial acaba sendo muito valorizada no período. Os pescadores artesanais, a pesca artesanal em si é uma atividade que não se enquadra na lógica industrial, pois é uma atividade que está vinculada ao próprio equilíbrio ambiental e à própria necessidade de haver peixe na lagoa e de ser uma própria vinculação territorial daqueles pescadores com o local onde praticam a atividade. A gente vê então que a produção de arroz ela trouxe a contaminação das águas, segundo os pescadores, por pesticidas, por fertilizantes, e um fator muito importante é a construção da barragem da Eclusa sobre o canal São Gonçalo, a tentativa de conter a entrada de água salgada para utilizar a água, que precisa ser doce, para a irrigação do arroz. E com isso se impediu a entrada dessas espécies marinhas, o que prejudicou muito a pesca artesanal. Além do que a mudança do fluxo das águas também afetou algumas espécies de peixes de água doce, alterando os seus ciclos reprodutivos, dificultando a sua existência. E também tirando muito do acesso que os pescadores tinham a antigas áreas de banhados que não existem mais, após essa domesticação das águas. As conclusões, então, do trabalho foram que os pescadores foram muito prejudicados. A pesca artesanal sofreu um impacto muito grande com essa modernização da agricultura, sendo que ela ficou de fora desse programa de governo de industrialização do Brasil em si. E os impactos ambientais foram extremamente sentidos e a pesca artesanal não ficou de fora. Aqui do lado, então, deixo minhas referências bibliográficas e era isso. Olá, me chamo Rodrigo Jesus dos Santos, sou bacharelando em História pela Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar o trabalho intitulado Patrimônio Industrial de Pelotas, Edifícios erguidos no passado com novas funcionalidades na contemporaneidade, orientado pela professora Ana Maria Souza Gonçalves. O presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pelos colaboradores e por mim, bolsista do Programa de Iniciação à Pesquisa em Áreas Estratégicas desde maio do ano corrente, do projeto Memória, Identidade e Patrimônio Industrial, adquirido pelo UFPEL, desenvolvido desde 2018, tendo como coordenadora a professora doutora Ana Maria Souza Gonçalves. Compostos por alunos da graduação e do pós-graduação da UFPEL, o projeto conta também com a colaboração de professores da instituição e de outras instituições do exterior,
O objetivo geral do projeto é analisar o estado de conservação dos antigos prédios industriais adquiridos pela UFPEL, analisando a evolução histórica dos mesmos, sua revitalização atual e, através da história oral, entender os processos e memória de trabalho, bem como as redes de relações construídas pelos antigos operários e pelos atuais funcionários e alunos com os prédios. Durante alguns séculos, Pelotas teve as bases de sua economia sustentada no sistema produtivo saladerio. Botelho 2013 aponta que este pioneirismo comercial e empresarial do charque na região estava associado à facilidade de distribuição do produto por meio das rotas de navegações e à abundância dos rebanhos do gado bovino. A primeira charqueada foi construída em 1779 e em 1835, chegando a aproximadamente 40 produtoras de carne salgada, estando toda sua renda concentrada na mão dos charqueadores com base no trabalho escravo. A elite pelotense vivendo um momento de instabilidade e prosperidade, estabelecimentos começaram a surgir, alguns deles associados às charqueadas, como as fábricas de sabão, cola e vela. Nos últimos anos do século XIX, o fim do sistema escravista ocasionou o início da queda da prosperidade saladerio. Segundo Aguiar, a mudança da atividade charqueadora para industrial privilegiou o espaço que nutria o sistema econômico. As charqueadas instaladas às margens dos recursos hídricos abrem espaço para as indústrias que chegavam ao município. Algumas indústrias que chegaram a Pelotas no período citado foram a Cervejaria Sul-Rio-Grandense, construída em 1889, um complexo industrial composto por vários prédios com maquinários destinados à produção de cerveja e água gasosa, a Companhia de Fiação Tecidos Pelotense, inaugurada em 1910, o Engenho São Gonçalo, que foi fundado em 1912 pelo empresário Pedro Osório, também conhecido como Rei do Arroz, a Companhia Moinho Pelotense, construída na década de 1920, que usufruía de um maquinário importado da Alemanha com capacidade de produzir 100 toneladas de farinha por dia. A Alfândega, que iniciou sua construção na década de 1930, o Frigorífico Ângulo, construído em 1942, considerado na época um dos mais avançados do Brasil, a Laneira Brasileira, construída em 1957, a Consulan, também construída em 1957, e a Fábrica de Massas e Biscoitos Cotada, construída em 1959. A história oral seria a metodologia primordial a ser empregada, mas em virtude da pandemia do Covid-19, este método está temporariamente suspenso, de modo que tornou-se necessário o uso de outros suportes que não colocassem em risco a integridade dos colaboradores do projeto. Sendo assim, utilizou-se como base para a pesquisa o livro O Patrimônio Industrial da Universidade Federal de Pelotas, 2019, organizado pela professora doutora Francisca Ferreira Michelon, no qual existem 2 capítulos referentes ao projeto, de autoria da professora doutora Ana Maria Souza Gonçalves. Posteriormente fez um inventário bibliográfico, considerando trabalhos de diversos cursos, tanto produzidos na UFPEL quanto em outras universidades, fotográficos e de fontes primárias. Na sequência, o grupo foi dividido para a elaboração das atividades e, paralelamente, criou-se, para meio de sociabilização, contas em algumas redes sociais, como Instagram, Facebook e YouTube, e o site da página do projeto, História, Memória e Patrimônio Industrial de Pelotas, onde são postados semanalmente materiais informativos com resultados da pesquisa. Por conta da pandemia do Covid-19, os resultados do projeto também foram afetados, mas através da análise bibliográfica, sendo de minha responsabilidade a leitura dos materiais acadêmicos produzidos fora da UFPEL, foram elaborados fichamentos que servem para a manutenção de compilados e para a produção de conteúdos informativos utilizados na página do projeto e nas redes sociais, junto às fotografias dos edifícios antigas e atuais selecionadas. Houve atualização de informações contidas no livro O Patrimônio Industrial da Universidade Federal de Pelotas e a realização do levantamento das remanescentes industriais adquiridas pela UFPEL, atividade coordenada com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, PROPLAN. Trago aqui um levantamento dos prédios industriais adquiridos pela UFPEL: a Fábrica Consulan, Frigorífico Ângulo, a Fábrica Cotada, a Fábrica Laneira, a Cervejaria Sul-Rio-Grandense e o prédio da Alfândega. Portanto, de acordo com os argumentos supracitados, fica evidente a necessidade de reativação, ressignificação e preservação do patrimônio industrial, uma vez que esses edifícios fazem parte da história do município. Aqui foram as referências utilizadas e muito obrigado.